Nessa aula eu preparei 5 exercícios resolvidos de função afim. Você vai aprender a construir gráfico de função afim crescente e gráfico de função afim decrescente. Além disso, vai aprender a calcular zero da função, vai aprender a calcular raiz de uma função afim, calcular ou saber ou definir a reta que passa por 2 pontos, ok? Nós vamos construir gráficos de funções afins, legal? O primeiro gráfico que nós vamos construir é esse que você está vendo aqui, beleza? Eu tenho uma função que é f de x ou y, tanto faz, legal? Isso aqui também pode ser representado como f de x, ou g de x, ou h de x, legal? Então eu tenho f de x igual a 3x mais 2, ou y igual a 3x mais 2. Primeira coisa que eu tenho que ver, ou tenho que verificar para a construção do gráfico dessa função afim, é encontrar o zero da função. Como que eu encontro o zero da função? Simplesmente pego a minha função y igual a 3x mais 2 e igualo a zero, ou seja, eu faço f de x ou y, tanto faz, igual a zero. Esse é meu primeiro passo. Então eu vou pegar 3x mais 2 e igualar isso a zero, porque 3x mais 2 é exatamente igual a y. E nesse caso, para encontrar o zero da minha função, eu tenho que pegar o meu y e igualar a zero. Foi o que eu fiz. Você escrever 0 igual a 3x mais 2 é a mesma coisa de você escrever 3x mais 2 igual a zero, beleza? Então vamos descobrir quem é o zero da função, que é aquela coordenada, ou é a abscissa do ponto, onde o gráfico é uma reta, beleza? Onde o gráfico corta o eixo x, beleza? Legal. Vamos lá, vamos resolver essa equação simplesinha aqui, ó. 3x igual a menos 2, portanto, x é igual a menos 2 sobre 3. Esse é meu zero da minha função, legal? O que isso significa na prática? Significa que a minha reta, e aí eu vou ter que verificar se essa reta é crescente ou decrescente, significa que a minha reta corta o eixo x num ponto de coordenadas menos 2/3 para x e 0 para y. Lembra que eu coloquei y igual a zero? Então, ó, a partir daqui já está definido o seguinte: o ponto de coordenadas menos 2/3 foi o zero da função, né? É a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo x. O ponto de coordenadas menos 2/3 e 0 para y, lembra lá? X primeiro como primeira coordenada, y como segunda coordenada. Esse ponto que você vê pertence ao gráfico da minha função. Estou chamando ela de f, então pertence ao gráfico da minha f. Beleza? Legal, descobri o zero da função, mas descobri como? Adotando y, ou adotando o valor para y igual a zero. Segundo passo para a gente poder construir o gráfico da função. O segundo passo é o seguinte: eu vou pegar, para descobrir o zero da função, eu adotei y igual a zero. Agora eu vou adotar x igual a zero, certo? Mas por que você está fazendo isso? Pelo seguinte motivo: duas informações são importantes para a construção de qualquer gráfico de função afim. É saber onde essa reta corta o eixo x. Já sei. Tá, e onde ela corta o eixo x, eu jogo quem igual a zero? Y. E outra informação, que é a segunda informação importante, que aí fechou o gráfico, né? É saber onde essa reta corta o eixo y. Mas para saber onde ela corta o eixo y, eu tenho que adotar para x o valor igual a zero. A partir disso nós vamos ter o seguinte, presta atenção. Se eu adotar para x o valor igual a zero, eu vou ter isso aqui, ó, 3 vezes, no lugar do x coloco 0, mais 2. Resolvendo essa conta, eu vou ficar com 3 vezes 0 é 0, mais 2, ou seja, y vale 2. Bacana? Bacana. Beleza, a partir dessa informação, eu já sei que a minha reta vai cortar o eixo y no ponto de coordenada 0 para x, por quê? Eu adotei x igual a 0. E quanto para y? 2. Legal? Conclusão a partir disso. Conclusão é que o ponto de coordenada 0 e 2, lembra lá? Adotei x igual a 0. Encontrei que valor de y? 2. Está aqui o 2. Esse ponto pertence à minha função, ou ao gráfico dessa função, melhor dizendo. Beleza? Bacana, de posse dessas duas informações, agora eu tenho condições plenas de
construir o nosso gráfico. E para construir o nosso gráfico eu só preciso utilizar esse ponto e esse outro ponto que você vê aqui, beleza? Então vamos lá. 0 e 2 e menos 2 terços, então eu vou ter um gráfico assim, eu vou explorar o y e vou explorar a parte positiva, entre aspas, do eixo y e a parte negativa do eixo x. Legal? Antes de construir esse gráfico, vem para cá, antes de construir esse gráfico, qual que é a informação que a minha função me dá? Meu A, lembra que esse cara aqui é o A e esse cara aqui é o B? Né? Como que a minha função afim genérica, ela é do tipo f de x ou y, tanto faz, igual a ax mais b, legal? Essa é a forma genérica, ou seja, o cara que acompanha x é o meu A, coeficiente angular. O cara que está sozinho é meu coeficiente linear, beleza? Nessas condições, certo? Eu já vou concluir que meu A é maior que zero. Porque meu A vale quanto? 3. 3 é maior que zero. Se o meu A é maior que zero, a nossa conclusão, lembra lá da nossa aula teórica, é que essa função é o quê? Crescente. Mas o que significa essa função ser crescente? Significa o seguinte, à medida que os valores de x vão aumentando, automaticamente os valores de y também aumentam. Ou seja, tem o mesmo comportamento. Posso falar isso de uma maneira diferente? Posso. À medida que os valores de x decrescem, os valores de y têm o mesmo comportamento, ou seja, decrescem também. Esse é aspecto de função crescente. Eu tenho situação de função crescente quando o meu A é maior do que zero, beleza? Então, legal. Então eu já sei que o gráfico da minha função vai ser tombada para a direita, percebeu? Aspecto de função crescente, legal? Beleza, vamos representar os dois pontos então, ó, menos 2 terços e 0. Então eu vou chamar esse tamanho aqui de 1. O que seria menos 2 terços? Parte negativa do eixo x, legal? Menos 2 terços, esse cara é menor do que 1, é menos, aproximadamente, menos 0,67, valor arredondado. Ou seja, se eu chamei tudo isso aqui de 1, significa que eu tenho que pegar isso aqui, dividir em 3 partes e pegar 2 dessas 3 partes, legal? A partir disso eu chego no ponto que eu quero, ponto de coordenadas menos 2 terços para x e 0 para y. O que você está percebendo aqui que a gente explorou lá na nossa aula teórica? Você está percebendo o seguinte, ora, todo ponto que está sob, está em cima do eixo x, ele tem coordenada em y igual a 0. Pensa nisso. Se eu pegar esse ponto e projetar ele aqui no rumo da origem, você vai perceber que ele não tem tamanho no eixo y. Não ter tamanho no eixo y significa que meu y vale 0. Legal? Beleza. E agora, vamos representar esse outro ponto. Ó, eu chamei esse pedaço todo aqui de 1. Então, aqui é 1, aqui é 2. Está aqui, ó. Esse ponto tem coordenadas 0 para x e 2 para y. Vale o mesmo raciocínio do que eu falei agora há pouco, né? Todo ponto que está sobre o eixo y tem coordenada em x igual a 0. Qual o tamanho dele em y? 2 unidades. Eu adotei isso aqui como uma unidade. Pego uma, pego mais uma, eu tenho 2 unidades. Legal? Beleza, e agora? Agora, simplesmente, para construir o gráfico da minha função, eu simplesmente vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ligar esses pontos. Mais nada, certo? Vamos deixar o eixo y para cá, indicado, né? E vamos ligar esses pontos. Vou tentar fazer isso aqui o mais reto possível. Pronto. Você imagina que isso aí saiu retinho, né? Você está impressionado com a minha habilidade de fazer ou de desenhar retas. Legal? Beleza, tá lá, ó. Certo? Essa aqui é a reta de qual função? Da função y ou f de x, tanto faz, igual a 3x mais 2. Beleza? Pronto, percebeu? Que bateu com aquela informação, com aquela intuição nossa inicial, ela tem que ser tombada para a direita. Aqui está reta, aqui é tombada para a esquerda, aqui tombada para a direita. Legal? Aspecto de função crescente.
Quer aproveitar o gráfico e fazer o estudo de sinal dessa função? Beleza, vamos fazer, né? Quando eu fizer o estudo de sinal da função, tem que fazer o estudo de sinal entre o gráfico da função e os eixos, beleza? Na verdade, o eixo x. Ó, por que o zero da função é importante? O zero da função é importante pelo seguinte, porque ele é o divisor de águas, certo? À esquerda do zero da função, né, eu posso pegar qualquer valor do meu domínio, levar lá no gráfico, olhar, meu y é negativo. Como que eu represento isso? Com um sinal negativo, simplesmente. Percebeu que eu estou colocando esse sinal entre a reta e o eixo x? Visualizou isso, né? Então, as minhas imagens são negativas, mas elas são negativas para valores menores que menos 2/3. Meu zero da função, que é o menos 2/3, ele é o divisor de águas, legal? Então é a partir dele que eu faço estudo de sinal. Para valores menores que menos 2/3, legal? Olhei, vi a imagem negativa. Agora pega um valor qualquer maior que menos 2/3. Pode ser negativo ou pode ser positivo aqui. Leva lá no gráfico, olha a imagem desse cara, está acima do eixo x. Se está acima do eixo x, as minhas imagens, portanto, são o quê? Positivas. Legal? De onde que eu tirei esse exercício? Tirei da nossa lista. Tem uma lista aqui abaixo, na verdade tem duas, né? Uma que é mais o feijão com arroz aí, exercício de fixação, e outra que é específica de exercícios de aplicação. Legal? Dá uma olhada nessas listas que estão aqui abaixo, beleza? Beleza? Nessa mesma aula, eu vou resolver mais um exercício envolvendo gráfico de função afim. Peguei uma situação onde a minha função é crescente, agora eu vou pegar uma situação onde a minha função é o quê? Decrescente. Valeu? De volta aí, pessoal. Só que agora nós vamos fazer toda aquela situação que nós fizemos para o primeiro exercício, só que agora a nossa função é uma função decrescente. Você já vai identificar logo de cara que nesse caso aqui, o nosso A é menor que zero, ok? Vamos indicar que a setinha certa aqui, ó, o nosso A vale menos 2, então portanto ele é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, quando a gente for construir o gráfico, a gente já sabe que esse gráfico é tombado para a esquerda. Beleza? Aspecto de função decrescente. Legal, primeiro passo, descobrir o zero da função. E como é que eu descubro o zero da função? Pegar no caso aqui eu coloquei g de x, né? Pegando minha g de x ou meu y igualando a quem? A zero, não posso esquecer disso. Informação importante para a gente descobrir o zero da função, tá bom? Então pegar isso aqui igualar a zero, zero igual a esse cara, é a mesma coisa de escrever que esse cara, menos 2x mais 5, vale zero. No lugar do y eu coloquei zero. Isso aqui é a mesma coisa de y, tá bom? Vamos resolver essa equação de primeiro grau. Menos 2x é igual a menos 5, multiplico tudo por menos 1, chego à conclusão que 2x é 5, ou seja, x vale 5 sobre 2, ok? Deixa na forma de fração, tá bom? Deixa na forma de fração, não há porquê. Nesse caso aqui é um decimal exato, né? Eu tenho 2,5. Na situação anterior, era um valor aproximado, aproximadamente menos 0,67, tá? Então, para não trabalhar com decimal, deixa sempre em fração. Fração irredutível, no caso aí, 5 sobre 2. Qual a conclusão que nós chegamos? Chegamos à conclusão, a partir disso aqui, que 5 sobre 2 e 0 pertence à minha função que eu chamei de g, ok? Então, ó, à medida que no momento que eu coloquei y igual a 0, ou eu atribuí o valor 0 a y, eu encontrei x igual a 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2, que é o valor de x, e 0, que é o valor de y, pertence à função g, ou seja, pertence ao gráfico da minha função, que é quem eu quero encontrar. É uma das informações que eu quero encontrar nesse exercício, né? Próximo passo, nós vimos no exercício anterior, é igualar x a zero. E a partir do momento que eu igualar x a zero, eu terei o quê? Né? Vamos lá. A minha g de x, ou meu y, no caso, vamos colocar y. Você pode representar isso aqui por g de zero, mas eu vou preferir não representar. Vou colocar um y aqui, né?
o meu y é igual, para x igual a zero, menos 2, vezes, no lugar do x coloco 0, mais 5. Ou seja, y é igual, menos 2 vezes 0 dá 0, mais 5. Ou seja, encontro y igual a 5. Beleza? Quando a x eu atribuo o valor 0. Legal? Conclusão a partir disso aqui. O ponto de coordenadas 0 e 5, olha só, x vale 0, fechou. Y vale 5, fechou. Foi o valor que nós encontramos para x igual a 0. Né? Quando nós atribuímos o valor 0 para x. Né? Esse ponto pertence a qual função? Função g. Beleza? Agora eu tenho condições de construir o gráfico? Tenho, tranquilamente. Né? Eu vou usar 5 para y, um valor positivo. 5 sobre 2 para x também um valor positivo. Vou fazer o gráfico assim, ó. Consegue ver? Opa, tá lá. Beleza? Esse aqui é meu eixo x. Não tão reto, aqui está o meu eixo y. Beleza? E agora eu vou ter que ligar esses pontos, né? Eu vou atribuir o valor 5 para y. Já vou fazer isso aqui. 2, 3... 4. Vamos fazer essa reta aqui mais para cima. 5. Pronto. Ok? Então aqui está o ponto de coordenadas. A ordem que eu utilizo para colocar esses pontos, pouco importa. Posso colocar este cá primeiro ou posso colocar esse outro, tanto faz. Esse aqui é o ponto de coordenadas 0 e 5. Perceba, todo ponto que está sob ou em cima do eixo y, ele tem coordenada em x igual a 0. Que tamanho que ele tem em y? 5. Eu adotei essa aqui como sendo, esse tamanho como sendo uma unidade. Tá? 5 sobre 2 é 2,5. Então vamos lá, 1, 2, 3, 2,5 está aqui no meio, entre 2 e 3. Ó. Beleza? Então esse aqui é o ponto de coordenadas 5 sobre 2 e 0. Legal? O que eu faço agora? Vou ligar esses dois pontos. Beleza? Vamos lá, para cá. Vamos ligar esses dois pontos. Aquele esforço imenso para tentar fazer com que isso aqui realmente se pareça com uma reta. Legal? Qual que é a equação dessa reta? Olha lá no exercício inicial, ó, inicialmente, né? Y igual a menos 2x mais 5. Beleza? Vamos fazer estudo de sinal? Vamos. Qual que é o nosso divisor de águas? O nosso divisor de águas é 5 sobre 2. Por que 5 sobre 2 é o nosso divisor de águas? 5 sobre 2 é o nosso zero da função. Beleza? Ele que me fala a partir de qual momento a função é crescente ou, aliás, a partir de qual momento a função tem imagem positiva ou tem imagem negativa. Né? Lembrando que para o valor, no caso 5 sobre 2 que é o zero da função, a função tem imagem igual a zero. Né? Olha lá, na hora que você coloca 5 sobre 2 aqui, qual que é a imagem que você obtém? Zero para y. Beleza? Agora, o nosso questionamento é como vai se comportar a imagem para valores menores que 5 sobre 2 e valores maiores que 5 sobre 2. Perceba, pega um valor qualquer menor que 5 sobre 2 no domínio, leva esse cara lá no gráfico, olha a imagem dele, deu acima do eixo x. Se deu acima do eixo x, significa que para valores menores que 5 sobre 2, as minhas imagens são positivas. Acabei de fazer estudo de sinal, beleza? Na verdade, vou terminar agora. Ó. Para valores maiores que 5 sobre 2, pega um valor qualquer lá no domínio, leva lá no gráfico, olha a imagem, deu abaixo do eixo x. Como deu abaixo do eixo x, significa que as nossas imagens para essa função, para valores maiores que 5 sobre 2, são, no caso, negativas. Legal? É isso, pessoal. Lembrando que você tem que deixar esse negativo ou esse positivo, deixa sempre entre o gráfico da função e o eixo x, tá? Entre o eixo x e o gráfico da função, coloquei negativo a partir de 5 sobre 2. Entre o gráfico da função e o eixo x, coloquei positiva a imagem para valores menores que 5 sobre 2. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível essa aula, beleza? Aula envolvendo gráfico de função afim. Nosso primeiro exercício foi uma função afim crescente, tombada para a direita, e essa aqui foi uma função
afim decrescente, tombada para esquerda. Valeu? Vamos lá, pessoal, mais um exercício aí do nosso curso de funções, beleza? Trazendo para você função afim e essa bronca que aqui está, legal? O exercício quer saber qual é a reta que passa por esses dois pontos de coordenadas menos 1 e 5 e ponto de coordenada 2 e menos 4. Legal? Bacana. Primeira coisa que nós temos que lembrar. É o seguinte. Como que é, de maneira genérica, o aspecto de uma função afim? É dessa forma. Legal? F de x é igual a x mais b. Beleza? Como que chama esse cara aqui? Coeficiente angular. É o nosso A. Como que chama esse cara aqui? Coeficiente linear. É o nosso B. Lembrando que f de x é a mesma coisa de y. Ou seja, y está em função de x. Por isso que y recebe essa notação de f de x. Legal? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar cada um desses pontos aqui e substituir nessa formulação geral aqui para a função afim. Beleza? Lembrando que a nossa primeira coordenada é x, nossa segunda coordenada é y. Legal? Vamos pegar o primeiro ponto. Y, eu vou escrever conforme está aqui. Y, o primeiro ponto, vale 5. Y é igual a... O A, não tem o A, vezes x. O x para o nosso primeiro ponto aqui que nós estamos utilizando vale menos 1. Coloca parênteses aqui para separar as operações. Mais o B eu não sei quem é. Legal? O que eu fiz? Peguei o primeiro ponto, coloquei aqui nessa forma geral de apresentar a função afim. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o segundo ponto. Meu y vale menos 4. Eu tenho que colocar y primeiro. Então, menos 4 é igual a, não sei quem é o A, vezes x. O x para esse segundo ponto vale 2. Então, x aqui vale 2. Não preciso colocar parênteses porque não tem outro sinal, né? Ok? Mais b. Beleza? Legal, caímos num sistema de equações do primeiro grau. Beleza? Esse sistema que você está vendo, bota um tio aqui, já vou te dizer o que significa esse tio. Esse tio significa equivalente. Ok? Na prática, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma série de transformações nesse sistema que você está vendo. E vou chegar no final a vou descobrir no final quem é A, quem é B. É o nosso objetivo. Se eu descobrir quem é A, quem é B, eu descobrir a lei de formação dessa função, que no caso é uma função afim. Beleza? Então eu vou fazer uma série de modificações no nosso sistema, de tal maneira que o resultado que eu encontrar lá no final vai ser o mesmo resultado desse sistema inicial. Beleza? É o mesmo sistema, só que com modificações. Então aqui a primeira modificação que eu vou fazer para facilitar a nossa visualização é o seguinte, é colocar isso aqui primeiro, depois igual ao y. Menos 1 vezes A, menos A. Menos 1 vezes A, menos A. Mais B é igual a 5. Pronto. Já melhorou muito a nossa visualização. Daqui para cá já melhorou muito, né? Eu tinha y igual a ax mais b. Agora eu coloquei ax mais b igual a 5. Só que eu já fiz as devidas multiplicações. Menos 1 vezes a, já coloquei como menos a. Da mesma maneira que eu vou fazer multiplicação aqui. Em vez de colocar a vezes 2, eu vou colocar no lugar desse cara 2a. Ó, a debaixo de a. B debaixo de b. Ok? 2a mais b é igual a qual valor? Menos 4. Menos 4, ok? Espero que eu tenha te convencido que esse sistema aqui, visualmente, está muito melhor representado do que esse anterior. Legal? Lembrando, que eu for encontrar de resultado adiante, vai ser o mesmo resultado desse sistema inicial, hein, pessoal? São equivalentes, beleza? Venho aqui e repito, equivalente. Vou fazer uma outra modificação. Vamos lá. Qual a modificação? É a seguinte, eu vou pegar a primeira linha... Vou pegar a primeira linha que eu vou chamar de L1 e multiplicar essa primeira linha por quem? Menos 1.
Rapaz, como que você vai fazer isso? Legal, ó, acima do sinal de equivalência, eu coloco a operação que eu realizei. Legal? Por que você vai realizar essa operação? Você já vai entender o porquê. Vou pegar a linha 1, toda ela, e multiplicar por menos 1. Vamos fazer isso? Vamos. Basta trocar o sinal dessa galera. Fechou? Menos A vai se transformar em A. O B vai se transformar em menos B. E o 5 vai se transformar em menos 5. Troquei o sinal de todo mundo? Troquei o sinal de todo mundo. Fechou. Legal? E aí copia de baixo, porque ó, só operei a primeira. Só a L1, que eu multipliquei por menos 1. A de baixo eu vou simplesmente copiar. 2A mais B igual a menos 4. Por que que eu fiz isso? Pelo seguinte, eu vou somar agora as duas equações. Certo? Para resolver esse sistema linear, você tem três maneiras. Você tem a comparação, muito pouco utilizado, não compensa nem falar, certo? Você tem a substituição, que é famosa, você isola um, substitui no outro. Você poderia ter feito isso aqui? Poderia, tranquilo. Só que eu prefiro a adição, que é a terceira maneira. E você já vai notar o porquê, ó. Na hora que eu somar essa equação com a equação de baixo, o que vai acontecer com o B, ó? Eles são iguais e têm sinais contrários. Então, quando a gente estava aqui, eu percebi, ó, mais B, mais B. Aí eu pensei, poxa, uma dessas equações eu vou multiplicar por menos 1. Poderia ser a primeira, como eu fiz? Poderia. Poderia ser a segunda, a de baixo? Poderia, tranquilamente. Não tem problema. Nós chegaríamos no mesmo valor. Ah, mas eu não quero fazer adição, quero fazer substituição. Posso? Posso. Vou chegar no mesmo valor? Vou. Tem que ser consenso isso aí. Legal? Beleza. Tá, multipliquei a primeira por menos 1, que eu já verifiquei que eles têm o mesmo sinal. Então, se eu multiplicar algum deles, ou de cima ou de baixo, por menos 1, eu chegaria numa situação como essa. De ter o mesmo termo, só que com o sinal contrário. Vou cortar. Para somar fica muito fácil. Agora, A mais 2A, eu chego em 3A, ok? Menos 5, menos 4, dá menos 9. Passo o 3 dividindo, você chega à conclusão que o seu A vale menos 3. Beleza? Legal. Um dos caras eu já encontrei, menos 3. E o outro? Basta pegar esse valor que eu acabei de encontrar e substituir. Volta aqui, ó. Substituir ou na primeira ou na segunda, porque se eu substituir ou na primeira ou na segunda, eu vou encontrar quem? O B, que é o cara que eu estou procurando, tá bom? Então, a partir disso, eu vou pegar a primeira, né? A primeira está mais simples, mais tranquila, né? Vou pegar a primeira equação e na primeira equação eu vou substituir, porque eu já tenho o valor de A. Menos A, ou seja, menos o que eu encontrei para A. Eu encontrei menos 3, então é o oposto de menos 3, ó. Vou com calma para não errar o sinal. Mais B igual a 5, beleza? Menos com menos dá mais, então fico com 3 mais B igual a 5. Resolvo essa equação, é tranquila, né? Que valor que eu somo com 3 e me dá 5? Esse valor é 2, ok? Pronto, descobri quem é o A e descobri quem é o B. Fechou o exercício. Isso aqui que eu tinha de uma maneira genérica, agora eu vou representar da seguinte maneira. Minha f de x ou meu y, tanto faz, é quem? A menos 3 vezes x, de maneira genérica, mais o b que eu encontrei. O b que eu encontrei vale 2. Legal? Então o exercício pediu inicialmente. Inclusive, tem uma tabela, tem uma lista aqui abaixo, tá? Você clica, tem um link para o Google Drive, tem uma pasta lá de função afim. Nessa pasta tem lista 1 e lista 2, tá? Acabei de resolver o exercício 2 dessa lista, beleza? Então, o exercício pedia a reta que passa por esses pontos. Menos 5, menos 1 e 5, 2 e menos 4. A reta é essa aqui. Como é que eu sei se eu acertei? Dá para verificar? Dá. Coloca menos 1 no lugar do x aqui, ó. Menos 1, ó. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. 3 mais 2, cheguei em 5. Conclusão, esse ponto realmente pertence a essa função. Ok? Pega esse outro ponto aqui, x vale 2, joga 2 aqui, ó. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Ok? Como esses dois pontos pertencem a essa função, você conclui que realmente essa aqui é a reta. Né? Essa função define a reta, né?
a reta é y igual a 3x mais 2, define a reta que passa por esses dois pontos que foram dados. Legal? Trazendo uma situação diferente da situação anterior que nós resolvemos. Olha só as informações que foram passadas aqui, tá? Primeiro, f de 1 é igual a 5. Depois, f de menos 3 é igual a menos 7, tá? O exercício quer saber quem é a função f. Qual a lei de formação dessa função? Lembrando que se trata, olha lá, de uma função afim. Esse é o tema da nossa aula, tá bom? Beleza. Primeira coisa que você tem que ter em mente aqui é perceber que esse cara aqui é seu x e esse cara é seu y. Esse cara é o seu x, esse cara é seu y. Ou seja, o exercício te deu dois pontos que pertencem ao gráfico dessa função, ou pertencem a essa função. Quais pontos são esses? Daqui eu tiro que o ponto mencionado ele tem equações, ele tem coordenadas 1 para x e 5 para y. Então esse ponto pertence à minha função f. Beleza? Outra informação dada agora de cá, né, que outro ponto também foi dado, ponto de coordenadas menos 3 e menos 7. Menos 3 para x, menos 7 para y. Esse ponto também pertence à minha função f, ok? Então na prática isso aqui é uma, ó, no lugar do f de x, no lugar do x já foi informado que x vale 1, né? Então esses são os valores de x, são os valores do meu domínio. Os valores de y foram dados, são valores relativos à minha imagem. Lembrando que a minha imagem está contida, está dentro do meu contradomínio. Beleza? De posse dessas informações, adota aquela mesma estratégia do exercício anterior, né? De maneira genérica, como é essa f que eu estou procurando? De maneira genérica, ela é desse tipo assim, ó, ou aqui, né? F de x igual a x mais b. Então, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é descobrir quem é A, quem é B. Se eu descobrir quem é A, quem é B, eu sei quem é a minha lei de formação. E aí o exercício, com certeza, está resolvido, tá? Vamos substituir esse primeiro ponto. X vale 1 e Y vale 5. Então, da maneira genérica como foi colocado lá, ó, f de x é igual a ax mais b. Então, f de x, 5, que é o nosso y, é igual a, não sei quem é, meu x vale 1 mais b. Só reescrevi isso aqui, só que substituindo esse ponto que você está vendo. Beleza? Vou reescrever isso aqui agora substituindo o meu segundo ponto. Tem coordenadas menos 3 e menos 7. Então, meu y vale menos 7. Meu y, que é a mesma coisa de f de x, vale menos 7. Meu a não sei quem é. Meu x nessa situação vale menos 3 mais b. Ok? Esse sistema que você está vendo é equivalente. Na aula anterior eu expliquei que essa equivalência diz que as operações que eu farei adiante no meu sistema não vão interferir no resultado desse sistema, né? O que eu encontrar adiante é a mesma coisa que eu encontraria para esse mesmo sistema que inicialmente foi dado. Tá bom? Então beleza, vamos reescrever isso aqui para melhorar a nossa visualização. Ó. A vezes 1, A mais B igual a 5, ok? Reescrevendo isso aqui, menos 3A mais B igual a menos 7. Beleza. Limpeza visual imensa, né? Você vai concordar comigo que esse sistema ele fica muito mais fácil de ser visualizado aqui do que aqui. Beleza? Vou operar. No exercício anterior eu operei com a linha 1. Agora eu vou operar com a linha 2. Eu vou pegar a linha 2 e multiplicar por menos 1. Se você assistiu a aula passada, você vai entender o porquê, né? A partir do momento que eu faço isso, ó, a linha 1 mantenho intacta, do mesmo jeito. Ok? A linha 2 eu vou multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 e trocar o sinal de todo mundo. Então eu vou ficar com 3A menos B igual a 7. Pronto. Por que eu fiz isso? Fiz isso pelo seguinte, que agora eu vou aplicar método de resolução de sistemas de equação do primeiro grau. Eu vou aplicar adição, beleza? Na hora que eu somar essas duas equações, isso aqui vai desaparecer. Ó. Foi por isso que eu multipliquei essa segunda linha por menos 1.
Poderia ter pegado a primeira linha e multiplicado por menos 1? Poderia. Foi a mesma informação que eu passei no exercício passado. Legal? A mais 3A dá 4A. 5 mais 7 dá 12. Conclusão, passo 4 dividindo, meu A vale 3. Ok? Agora perceba, ó, já descobri o A, preciso descobrir quem é o B. Volta em qualquer uma das duas equações, certo? Eu vou voltar na primeira aqui, que está mais simples do que essa segunda, tá? Primeira, A, acabei de encontrar, 3. Mais B, ainda não sei quem é igual a 5. Conclusão, o valor que você soma a 3 para chegar em 5 é 2. Aliás, foi apenas uma coincidência, né? Porque o exercício passado também o nosso B encontrado foi 2. Apenas uma coincidência. Legal? Como que eu finalizo isso? O exercício que é a minha F, que é a minha lei de formação. A minha F de x, portanto, ela é dada por A, o valor que eu encontrei, 3, vezes x, mais o B que eu encontrei, 2, ok? Essa é a lei de formação relacionada a esses dois pontos que foram dados, tá? Tira a seguinte dúvida, pega esse ponto aqui, coordenadas 1 e 5, substitui. Na hora que você colocar, no lugar do x você colocar 1, 3 vezes 1 vai dar 3, mais 2, você vai chegar em 5, fechou. Coloca menos 3 no lugar do x aqui, ó. 3 vezes menos 3 dá menos 9, menos 9 mais 2, você chega em menos 7. Tá correto? Realmente é essa a lei de formação da função f que nós estávamos procurando, beleza? De volta, pessoal, para o nosso curso aí envolvendo função afim, beleza? Olha esse exercício que está aqui abaixo, o enunciado dele diz assim: seja f uma função real definida pela lei de formação f de x igual a x menos 3, ou seja, nós não temos o valor de a na lei de formação da função, né? Menos 2 é raiz, beleza? Qual é o valor de f de 3, beleza? Então, olha só, o que nós temos que ter em mente nesse exercício? Nós temos que descobrir esse a e depois responder essa pergunta aqui, ó. F de 3 é igual a qual valor, beleza? Para isso, nós vamos usar essa informação intermediária aqui. O que quer dizer que menos 2 o que quer dizer que menos 2 é raiz? Quer dizer o seguinte, quer dizer que o ponto de coordenadas menos 2 e 0 pertence à função, beleza? Por quê? Porque esse menos 2 é raiz, ou zero da função, beleza? É aquele valor para o qual a imagem dessa função vale 0. Vamos retomar aqui aquela ideia de diagrama lá de relação, né? Relação e função, ok? Nessa situação aqui, menos 2 é raiz, então eu tenho menos 2, do menos 2 está saindo uma flecha e essa flecha está parando no 0. É o que significa menos 2 ser raiz, né? Aqui eu tenho o meu domínio, aqui eu tenho o meu contradomínio. Quem estabelece as relações entre o conjunto, que é o domínio, e o meu conjunto, que é o contradomínio, quem estabelece essas relações é a minha função f, tá? Então, menos 2 é raiz, significa que a minha imagem vale 0, tá? E eu vou usar essa ideia aqui. A minha imagem vale 0, ok? Quando eu tenho menos 2 como raiz, ou seja, menos 2 no lugar do x. Legal? É isso. Então, ó, esse 0 aqui diz respeito a meu y, e esse menos 2 diz respeito a meu x, que na verdade é meu zero da raiz, né? Só esse cara pertence a essa função? Não. Não é só esse cara. Eu estou partindo do princípio que o meu domínio é real e o meu contradomínio é real também, tá? Mas especificamente para x igual a menos 2, o fato dele ser raiz me indica que meu y, ou minha imagem, vale 0, beleza? Substituir na minha lei de formação dada pelo exercício, tá? Então 0 é igual a menos 2 vezes a, menos 2a, menos 3, ok? Se 0 é igual àquela turma toda é igual a 0, tá? Se você preferir mudar
todo mundo de lugar e trocar o sinal de todo mundo, beleza, mas não há necessidade. Quando você faz isso para toda a equação, não há necessidade. 2a menos 2a igual a 3, né? Você vai encontrar 3 dividido por menos 2, chega à conclusão, você poderia multiplicar por menos 1 também, não tem problema, chega à conclusão que a vale menos 3 sobre 2. Independente da forma que você utilizou aqui, ou independente da maneira que você fez a resolução dessa equação do primeiro grau, você tem que chegar nesse valor, menos 3 sobre 2, beleza? Legal. Agora eu consigo definir então a minha lei de formação, porque eu tenho meu valor de A, eu já descobri o meu valor de A. Então minha lei de formação é essa aqui, ó, f de x igual a acabei de descobrir, menos 3 sobre 2, x menos 3. Legal? O exercício está pedindo f de 3. Como que eu calculo f de 3 então, numa circunstância como essa? Vamos lá. Meu f de 3 é a minha imagem para quando x vale 3. Beleza? Tranquilo. A partir daí, eu vou ter o seguinte, menos 3 sobre 2, no lugar do x eu coloco 3, ok? Vamos apagar essa parte aqui, esse esboço que nós fizemos, nosso rascunho, ok? Eu vou ter menos 3 vezes 3, menos 3 sobre 2 vezes 3, menos 3, né? Então, meu f de 3, que é a imagem para quando o x vale 3, é menos 9 sobre 2, menos 3, ok? Vou tirar o mínimo, menos 9 sobre 2, no lugar do menos 3 eu vou colocar menos 6 sobre 2. Tirei o mínimo, mas tirei o mínimo de uma forma diferente, tá? Realmente, ó, menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3, tá? Se você quiser passar aquele traço longo, colocar o 2 e dividir, não tem problema, você vai chegar no mesmo valor que eu encontrei. Resultado final, menos 15 sobre 2. Respondemos a pergunta do exercício, lembrando que antes de responder quem é f de 3, né? E aí você poderia fazer o esboço lá do diagrama, do conjunto domínio parte o 3 e a flecha chega aonde? Menos 15 sobre 2. Valeu?